Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, dando continuidade ao estudo de matrizes, vamos falar sobre inversão de matrizes. Como que se determina a matriz inversa de uma matriz referencial. Beleza? Vem comigo, vamos dar o pontapé inicial aí, galera. Então, inversão de matrizes é o assunto nosso de hoje. Então, na aula, nós vamos destacar o seguinte: o conceito da matriz inversa. Na oportunidade, vamos verificar como que se encontra a inversa de uma matriz de primeira, de segunda e de terceira ordem, e como de praxe, a gente encerra sempre fazendo aí alguns exercícios. Tranquilo? Beleza, professor? Então vamos que vamos, galera. Ó, inversão de matrizes. O que é isso? Então eu tenho, seja A uma matriz quadrada. Pause. Detalhe, galera, só se determina a inversa de uma matriz quadrada. Se a matriz não for uma matriz quadrada, não tem como calcular a inversa dela. Professor, o que é uma matriz quadrada? A matriz ela é dita quadrada, chamada de quadrada, quando o número de linhas dessa matriz é igual ao número de colunas. Então, eu posso ter uma matriz, uma linha, uma coluna, ordem 1, 1 por 1. Ordem 2, 2 linhas, 2 colunas. Ordem 3, 3 linhas, 3 colunas. E assim sucessivamente. Detalhe que nós fazemos referência à ordem da matriz, quando ela é quadrada, somente com um numeral. E não citando dois, tipo 3 por 3. Nós dizemos simplesmente ordem 3. 2 por 2, nós dizemos ordem 2. Tranquilo? Beleza. Bom, então a matriz tem que ser quadrada. X é uma outra matriz, tá? De mesma ordem, tal que, ao multiplicar pela matriz A, me dá como resposta uma matriz identidade. Então está aí o conceito. A matriz inversa de uma matriz referencial é aquela matriz que, ao efetuar o produto com a matriz de referência, me dá como resultado uma matriz identidade de mesma ordem. Tranquilo? Por isso que x vezes A ou A vezes x é igual à matriz identidade. Caso isso ocorra, nós dizemos que x é a inversa da matriz A, tendo como notação A elevado a menos 1. Então, observe que esse expoente negativo, menos 1, é a forma que nós temos para expressar a inversa de uma determinada matriz. Então, se eu quero calcular ou demonstrar a inversa de uma matriz A, eu vou denotar como sendo A elevado a menos 1. Se é de uma matriz B, eu coloco B elevado a menos 1. E assim por diante. Conclusão: o produto de uma matriz pela sua inversa será sempre igual à matriz identidade de mesma ordem. Beleza? Este é o princípio que nós iremos adotar para calcularmos a inversa de uma matriz. Beleza? Bom, quando a gente fala em inversão, a gente precisa verificar qual é a ordem dessa matriz, sendo, repito, quadrada, mas qual é a ordem dessa matriz. Então, nós vamos dizer o seguinte: A é matriz inversível se existir uma matriz tal que, né? Então, aquilo que a gente já conceituou. A vezes B, B vezes A igual a identidade. Então, verificado isso, que eu preciso encontrar uma matriz cujo produto é igual à matriz identidade, nós vamos usar desse procedimento de multiplicação para encontrarmos a inversa de uma determinada matriz. Nem todas as matrizes quadradas elas serão inversíveis,
Temos que destacar isso. Uma condição é que ela seja quadrada. Então, é possível encontrar a inversa dela. Mas não é só isso. Sendo ela uma matriz quadrada, o determinante dessa matriz tem que ser diferente de zero. Caso o determinante não seja diferente de zero, não é possível calcular a inversa dessa matriz. Então, repito, ser quadrada é uma das condições para que a matriz seja inversível, mas não é a única. Sendo ela quadrada, beleza, eu vou verificar agora o determinante. Se o determinante for igual a zero, então não é possível calcular a inversa. Se o determinante for diferente de zero, é possível calcular a inversa. Então, eu tenho duas condições, ser quadrada e ter o determinante diferente de zero. Tá? Beleza, gente? Então, é uma observação que nós temos que obrigatoriamente fazer, tá? Bom, vamos calcular a matriz inversa dessa matriz A. Então, eu tenho uma matriz A, é uma matriz quadrada, sim, duas linhas, duas colunas, de ordem 2. E os elementos dessa matriz é 3, 5, 7 e 11. E eu vou calcular agora a matriz inversa. Galera, eu vou ensinar dois formatos de cálculo da matriz inversa. O formato tradicional, no qual a gente vai cair aí num sistema de equação, vamos fazer por aí, porque tem pessoas que preferem fazer usando o sistema. Apesar de ser um método mais longo, porém, muitos alunos se sentem mais seguros ao fazer esse método. E depois eu vou dar uma dica, um macetezinho da LAC, para você chegar nessa resposta com mais tranquilidade também. E a partir do momento que você dominar esse macete, essa dica, você vai esquecer realmente a forma tradicional. Mas a forma tradicional diz o seguinte: toda matriz multiplicada pela sua inversa é igual à matriz identidade. Observem que, como a matriz é de ordem 2, a sua inversa também será de ordem 2. Então, eu tenho aqui 4 elementos na matriz. A inversa também terá 4 elementos. Observem que eu usei letras para representar esses elementos. Eu chamei de A, B, C e D. Poderia chamar de outras letras do alfabeto, sem problema, tá? Então, a matriz multiplicado pela inversa é igual à matriz identidade. Então, agora a gente vai desenvolver esse produto e vamos encontrar os valores de A, B, C e D, que é a resposta que nós buscamos, a matriz inversa. Beleza? Então, olha só. Ao fazermos a multiplicação de duas matrizes, e a gente já aprendeu isso no estudo de matrizes, multiplicação, eu multiplico primeira linha, primeira coluna. Olha só, 3 vezes A, 3A, 7 vezes C, 7C. Então, o primeiro elemento aqui, que é o elemento A1, 1, ele é resultado de quem? Do produto da primeira linha pela primeira coluna. Esse elemento aqui é o elemento A1, 2, ou seja, primeira linha vezes a segunda coluna, de forma ordenada. O primeiro multiplica o primeiro, o segundo multiplica o segundo. Então, ficou 3 vezes B, 3B, 7 vezes D, 7D. Aqui embaixo, ó, esse elemento aqui é o elemento A2, 1. Está na segunda linha, primeira coluna. Então, agora eu vou multiplicar a segunda linha com a primeira coluna, ordenadamente. 5 vezes A, 11 vezes C. Está aqui. E, por último, o elemento A2, 2, que está na segunda linha e na segunda coluna. Então, de forma ordenada, eu tenho 5 vezes B, 5B, 11 vezes D, 11D. Beleza? Bom, a partir do momento que eu fiz a multiplicação, agora eu tenho duas matrizes somente. Uma do lado esquerdo da igualdade, outra do lado direito da igualdade. Se existe uma igualdade, é porque os elementos correspondentes serão iguais. Então, eu tenho conceitualmente que duas matrizes
são iguais se os elementos correspondentes forem iguais. O que é um elemento correspondente? É aquele elemento que está localizado numa matriz diferente, mas ocupa a mesma posição. Tranquilo? Então, esse elemento 1 aqui é correspondente a 3A mais 7C. 5A mais 11C corresponde a 0. 3B mais 7D corresponde a 0. 5B mais 11D corresponde a 1. Então, se as matrizes são iguais, então a correspondência também se mantém uma igualdade. Beleza? E é com base nisso que nós vamos calcular, então, a inversa dessa matriz, resolvendo esse sistema de equação. Então, vamos lá. Eu tenho isso daqui e vamos desenvolver isso. Então, eu tenho aqui, ó, 3A mais 7C, isso é igual a 1. 5A mais 11C é igual a 0. Beleza? E aí eu tenho 3B mais 7D é igual a 0. 5B mais 11D é igual a 1. Beleza, professor. Agora, como que eu faço para resolver o sistema? Galera, para resolver o sistema, você pode usar qualquer um dos métodos de resolução de sistema que você aprendeu desde lá do ensino fundamental. Método da adição, método da multiplicação, da substituição, da comparação, enfim, você pode usar qualquer um deles. Eu, particularmente, prefiro o método da multiplicação, onde eu encontro um valor que, ao multiplicar uma das equações, ou as duas equações, eu, somando elas, eu anulo uma das variáveis. Então, nesse caso aqui, ou eu anulo A, ou eu anulo C. Eu vou escolher aqui anular o A primeiramente. Então, para anular o A, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um elemento oposto, um valor oposto, um número oposto. Quando que um número é oposto ao outro? Quando ele apresenta o mesmo valor absoluto, porém com um sinal contrário. 10 menos 10, 5 menos 5. Isso são números opostos. Beleza. Então, eu tenho que fazer que o número que esteja acompanhando o A na equação de cima seja oposto do número que está acompanhando o A na equação de baixo. Qual é o procedimento que eu faço para que isso aconteça? A regra é a seguinte: você pode multiplicar de forma invertida. Como assim, professor? O número que está com o A na primeira equação multiplica a equação de baixo. O número que está com o A na equação de baixo multiplica a equação de cima. Assim, eu terei o mesmo valor absoluto. Porém, eles precisam ter sinais contrários. Então, um dos dois terá que ter o sinal negativo. Aí você faz a opção em qual você quer colocar o sinal negativo. Então, eu vou fazer assim. Vou multiplicar essa equação de cima aqui por 5 e vou multiplicar essa equação de baixo por 3. Olha só. O 5 está embaixo, multiplica de cima. O 3 está em cima, multiplica de baixo. Observe que eles têm que ter sinais contrários. Então, eu vou colocar um negativo aqui, ó, no 3. Professor, eu poderia colocar um negativo no 5? Fica a seu critério. Eles só precisam ter sinais contrários. Tranquilo? Porque tem que ser oposto, sinal contrário. Professor, mas eu posso multiplicar assim por 5, por 3, por... Você pode multiplicar qualquer equação por qualquer valor. A única condição é que, ao efetuar a multiplicação, você tem que multiplicar todos os termos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da igualdade. Você não pode multiplicar só de um lado da igualdade. Você tem que multiplicar toda a equação, do lado esquerdo e do lado direito. Então, você pode, ao multiplicar, somar, dividir, subtrair, elevar a uma potência, tirar uma raiz, calcular um logaritmo ou uma exponencial de uma equação,
por inteira, você não altera o resultado da variável presente nessa equação. Beleza? Então, eu posso fazer isso. Aí, eu vou multiplicar, então. 5 vezes 3, eu vou ter 15A. Depois, eu tenho 5 vezes 7, 35C. Depois, eu tenho 5 vezes 1, 5. Agora, aqui embaixo, ó, menos 3 vezes 5, menos 15. Observem, ó, mesma coisa, só que com sinal contrário. Um é mais, outro é menos. Menos 3 vezes 11, menos 33. E 3 vezes 0 são 0. Então, conclusão. Ao fazer a soma disso aqui, eu tenho que 15A menos 15A, um elimina o outro. Certo? 35 tira 33, 2. 5 mais 0 é 5. Conclusão, quem é C? 5 sobre 2. Beleza? Professor, achei o C. E agora? Agora eu vou atrás do A. Para achar o A, você escolhe uma das duas equações, a de cima ou a de baixo, tanto faz. Eu vou escolher a de baixo. Então, eu tenho aqui, ó, 5A mais 11C igual a 0. Certo? O que eu vou fazer com 11? Eu vou passar ele para o outro lado. Então, eu vou ter aqui, ó, 5A igual a menos 11 vezes C, porque é 11 vezes C. Só que quem é C? 5 sobre 2. 5 sobre 2. Beleza? Agora, essa multiplicação aqui, gente, eu vou fazer ela parte aqui, ó, 11 vezes 5 sobre 2 é a mesma coisa que 55 sobre 2. Tranquilo? Olha só. 11 vezes 5, 55, dividido por 2. Ou, simplesmente, você pode fazer também o seguinte. Olha só, que ficaria mais tranquilo, mais fácil. O 5 está multiplicando aqui. O 5 está multiplicando do outro lado, então 5 elimina 5. Quem que sobrou? 11 sobre 2. Conclusão, o A é igual a 11 sobre 2. Pronto, já achei o A e já achei o valor do C. Agora falta achar o valor do B e do D. Vou usar o mesmo procedimento, a mesma temática. Olha só. Eu quero eliminar o A primeiro, o B ou o D primeiro. Vou multiplicar em cima por 5 e embaixo por menos 3. Porque ao fazer isso, eu elimino o B primeiramente. 5 vezes B, 15B. 5 vezes 7, 35, igual a 0. Menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 3 vezes 11, menos 33. E menos 3 vezes 1, menos 3. Tranquilo? Agora eu faço a soma das duas equações. E ao fazer essa soma, eu elimino a variável B. Ó, 15 menos 15, elimina. 35 tira 33, 2. Conclusão. Quem vai ser D? D vai ser igual a menos 3 sobre 2. Pronto, achei o D. Agora eu quero achar o B. Para achar o B, eu vou pegar a primeira equação. 3B mais 7D igual a 0. 3B igual a 7 menos 7 vezes D. Quem é D? Acabamos de achar aqui, ó, menos 3 sobre 2. Mas observem que eu tenho um 3 de um lado e um 3 do outro. Ó. 3 elimina o 3. Só tem um detalhe, gente. O sinal continua. Então, eu vou ter que fazer jogo de sinal aqui. Quem vai ser o meu B? Meu B vai ser igual, ó, menos com menos, mais 7 sobre 2. Pronto, está aqui, ó. O B é 7 sobre 2, o D é menos 3 sobre 2, e assim eu encontrei todos os termos da matriz inversa. Agora só nos resta mostrar qual é essa matriz inversa. Então, essa matriz aqui, que inicialmente foi chamada de matriz A,
foi chamada de matriz A, vai ficar bem assim a inversa dela, ó. A elevado a menos 1 é igual. Agora eu vou colocar cada um desses elementos no seu respectivo lugar. Eu tinha A vale 11 sobre 2. O elemento B é 7 sobre 2. O elemento C é 5 sobre 2. E o elemento D é menos 3 sobre 2. Então está aqui, ó. Pronto, essa é a minha matriz inversa. Então observem que esse método de cálculo, galera, ele é assim, ele é trabalhoso, né? Não é um método difícil, porque as operações matemáticas desenvolvidas aqui são simples. É multiplicação, é divisão, é soma, subtração, são as operações fundamentais. Mas ele dá um pouco de trabalho, você tem que calcular um, substituir no outro, tal. Então ele é um tanto trabalhoso, mas muitos preferem fazer nesse formato. Então, se é o seu caso, tudo bem, fique à vontade. Mas a gente vai trabalhar uma outra situação, certo? Porque a LAC quer que você não só saiba a forma tradicional, mas também encontre formatos mais dinâmicos, né? De você chegar na resposta com a mesma segurança, com a mesma propriedade, né? Ganhando tempo, certo? Porque tempo é o que menos nós temos no concurso. Então a gente vai o seguinte, ó. Para aqueles que já sabem calcular o determinante, a gente já tem uma aula de determinante, você já deve ter assistido. Se não assistiu, assista a aula de determinante, porque esse modo prático, essa dica que eu vou dar, você precisa saber calcular determinante. Ela agiliza, mas ela tem esse pré-requisito, tá? Então existe um modo prático para descobrir a inversa de uma matriz, tá? Calculando o determinante. Vamos lá então? Vou pegar aqui uma situação para mostrar para vocês. Bom, primeiro quero reforçar. O fato da matriz ser quadrada não implica necessária e obrigatoriamente que ela terá a sua inversa. A matriz, para ter a inversa, ela tem que ser quadrada e tem que ter um determinante diferente de zero. Então, eu estou diante de uma situação aqui, onde o determinante de A é igual a zero. Tá? Com isso, a matriz não possui a inversa. Não existe. É só um exemplo para mostrar para vocês. Professor, como assim determinante diferente de zero? Ó, essa matriz é essa matriz aqui, ó. 1, 2 e 4. E lá no estudo de determinante, nós aprendemos que, para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, basta eu multiplicar as suas diagonais e subtrair o resultado de uma pela outra. Ok? Então, eu tenho a diagonal principal, que seria o 1 e o 4. E aí, eu multiplico e subtraio da diagonal secundária, que é o 2 e o 2 aqui. Então, vai ficar assim, 1 vezes 4, 1 vezes 4, menos 2 vezes 2. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2 são 4. E 4 tira 4 é 0. Conclusão, o determinante é 0. Se o determinante é 0... então, não é possível calcular a inversa dessa matriz. Ela é uma matriz quadrada, tudo bem, mas ela não tem determinante diferente de zero. Então, não é possível calcular a inversa. Beleza, isso é só um exemplo para reforçar aquilo que a gente já falou. Agora, vamos ver aí um modo prático de nós encontrarmos a matriz inversa de uma determinada matriz. Então, eu tenho aqui, ó, uma matriz A, cujos elementos são 2, 3, 2 e 5. Beleza? Bom, vamos calcular a inversa dessa matriz. Então, eu vou dar agora o passo a passo, que são as dicas de como você fazer isso. Primeiro passo, galera, primeiro passo. Dividir... primeiro passo nosso é calcular o determinante dessa matriz. Primeiro passo é calcular o determinante. Aí, quando eu calcular o determinante, eu vou
fazer a permutação da diagonal. Então, veja bem, vamos calcular o determinante dessa matriz aqui. Como que fica o determinante dela? Ó, primeira coisa que eu vou fazer é calcular o determinante. Então, diagonal principal, 2 vezes 5, 10, menos diagonal secundária, 2 vezes 3, 6. Conclusão, o determinante dessa matriz A, determinante da matriz A, é igual a 4. Tranquilo? Calculei o determinante. Agora sim, depois que eu calculo o determinante, eu vou dividir todos os termos dessa matriz pelo determinante. Então, eu tenho aqui a matriz A, 2, 3, 2 e 5. Tranquilo? Essa é a minha matriz A. Tá? Eu vou dividir todos os termos pelo determinante. Vou dividir isso aqui por 2, por 4. Vou dividir isso aqui por 4. Vou dividir isso aqui por 4. Vou dividir isso aqui por 4. Beleza? Após calcular o determinante, eu divido todos os termos da matriz pelo determinante. O que acontece depois que eu faço isso? Bom, agora eu vou permutar os termos da diagonal principal e inverter o sinal dos termos da diagonal secundária. O que é isso? Permutar os termos da diagonal principal. Permutar quer dizer trocar. Então, o vermelho vai para o lugar do preto, o preto vai para o lugar do vermelho. Estou fazendo uma troca, uma permuta. Conclusão, diagonal principal, quem é? O 2 sobre 4 e o 5 sobre 4. Eu vou trocar de lugar esses dois. Então, ao trocar de lugar, o que vai acontecer? Vai ficar bem assim, ó. 5 sobre 4 e aqui vem o 2 sobre 4. Beleza? Troquei de lugar o 5 com o 2. E o que acontece com a diagonal secundária? A diagonal secundária está aqui, ó. É o 2 sobre 4 e o 3 sobre 4, a diagonal secundária. Ele fala, inverte os sinais dos termos da diagonal secundária. Inverter o sinal. Se ele é positivo, eu escrevo negativo. Se ele é negativo, eu escrevo positivo. Então, é 3 sobre 4 positivo, vai ficar menos 3 sobre 4 negativo. 2 sobre 4 positivo, vai ficar menos 2 sobre 4 negativo. Acabou? Não. Após ter feito isso, se houver possibilidade de você fazer alguma simplificação, você deve simplificar. Então, conclusão. 2 sobre 4 dá para ser simplificado. Ó, 2 sobre 4 dá para ser simplificado. 2 sobre 4, gente, ó, 2 sobre 4 é igual a meio. É 1 sobre 2. Se você dividir por 2 em cima e embaixo, você vai encontrar meio. Tranquilo? Então, conclusão. A matriz inversa A elevado a menos 1, que é a inversa dessa matriz, vai ser igual a 5 sobre 4, esse cara não dá para simplificar, menos 3 sobre 4, aqui vai dar menos 1 sobre 2, e aqui vai dar 1 sobre 2. Pronto, está aqui. Esses são os elementos da matriz inversa dessa matriz A. Tranquilo? Então, observe que eu não precisei recorrer a um sistema de equação para encontrar os elementos da matriz inversa. Você poderia fazer semelhante ao exemplo que eu fiz anterior, só que aí é um sistema, dá muito mais trabalho. Então, eu vou repetir. Se você domina o cálculo de determinante, a primeira coisa que você faz aqui é calcular o determinante. O determinante é igual a 4. Se o determinante é diferente de 0, então é possível encontrar a matriz inversa. Beleza. Aí o que eu faço? Eu divido todos os elementos da matriz pelo determinante. Você observa que eu coloquei 4 embaixo de cada um dos termos da matriz. Beleza. Os que forem possível de ser simplificado, eu simplifico. O que não for possível de simplificar, eu não simplifico. Deixa sob fração mesmo. Aí o que eu faço? Inverte, aliás, troca de lugar,
né? Troca de posição, permuta os termos da diagonal principal. E os da diagonal secundária, você só inverte o sinal. Foi o que nós fizemos, pronto, está resolvido. Esses são os termos da matriz inversa da matriz dada. Tranquilo? Belezinha? Bom, vamos ver agora um outro caso, só que não vai ser mais uma matriz de ordem 2, vai ser uma matriz de ordem 3, tranquilo? Como que eu calculo a matriz inversa de uma matriz de ordem 3, galera? Como que vai ficar isso aqui, ó? Então, eu tenho uma matriz de ordem 3, 3, 0, 2, 9, 1, 7, 1, 0, 1. Isso aqui é uma matriz quadrada de ordem 3. Bom, nós poderíamos fazer pelo mesmo processo tradicional. Essa matriz A multiplicada pela sua inversa é igual à matriz identidade. Só que aqui eu teria um processo muito mais complicado, porque além de ter um sistema, eu não teria um sistema só com 2 variáveis, eu teria um sistema com 3 variáveis. Então, é um sistema de 3 equações, substituir uma na outra, iria me dar muito mais trabalho. Pode ser feito assim? Pode, só que não é recomendado. Então, eu vou dar aqui uma dica, um macetezinho de como você pode fazer o cálculo da inversa de uma matriz de ordem 3 de forma mais simplificada. Galera, isso só aprende aqui conosco no LAC Concurso. Então, veja bem. Qual é o procedimento, professor, para nós encontrarmos a inversa de uma matriz de ordem 3? O primeiro passo é calcular o determinante dessa matriz. Tá? Então, como que eu calculo o determinante de uma matriz? O determinante da matriz de ordem 3, ele é calculado assim. Você pode, lá no estudo de determinante, a gente explica isso. Pode usar várias regras, mas a principal, a mais usada, é a regra de Sarros, ou regra de Sarri, né? Onde eu pego a primeira e a segunda coluna e repito ela ao lado da terceira. Então, eu vou ter algo bem assim. A minha matriz vai ficar assim, ó. 3, 9, 1, continua. 3, 9, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 7, 1, 2, 7, 1. Aí eu vou repetir a primeira e a segunda coluna do lado da terceira. Então, vai ficar 3, 9, 1. Depois, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Beleza, vou calcular o determinante dessa matriz. Diagonal principal, 3 vezes 1 vezes 1. Vamos lá, me ajudem aí. 3. Depois, 0 vezes 7 vezes 1, 0. Nem preciso colocar. 2 vezes 9 vezes 0, 0. Também não preciso colocar. Agora, a diagonal secundária. 2 vezes 1 vezes 1, 2. Lembrando sempre que a diagonal secundária, eu tenho que subtrair a diagonal secundária. Então, esse valor aqui, na verdade, vai ficar menos 2. Negativo. Depois, 3 vezes 7 vezes 0 é 0, não preciso colocar. 0 vezes 9 vezes 1 também é 0, não preciso colocar. Conclusão, o determinante dessa matriz vai ser igual, determinante dessa matriz A vai ser igual a 1. Tranquilo? 3 tira 2, 1. Calculei o determinante. Então, já vou deixar anotado aqui no canto, ó. Determinante de A é igual a 1. Pronto. Deixar essa observação aqui. Beleza? Então, vamos lá para o próximo passo. O próximo passo nosso é o seguinte agora, ó. Nesse segundo passo, nós vamos encontrar a matriz adjunta. Vou colocar aqui, ó, determinante de A igual a 1.
deixar aqui no cantinho, para não atrapalhar a nossa visão aí. Próximo passo é encontrar a matriz adjunta. Aí você pergunta, professor, como que eu calculo a matriz adjunta dessa matriz? Então, olha só a dica nossa. A matriz adjunta, você vai construí-la da seguinte forma, ó. A adjunta da matriz A, a adjunta de A, é igual. Você vai escrever a matriz do jeito que ela está aqui. Então, eu tenho, ó, 3, 0, 2, 9, 1, 7, 1, 0, 1. Beleza? E aí, o que você vai fazer? Você vai repetir 2 vezes. Vai repetir as 2 primeiras linhas na parte de baixo e vai repetir as 2 colunas do lado direito. Então, olha aqui, 302 vai ficar aqui embaixo, ó. 302. 917, 917. Observe que eu repeti a primeira e a segunda linha embaixo da terceira. E eu vou fazer a mesma coisa com a coluna. Então, aqui eu tenho 31913, vou repetir. 3919. E a segunda, que é 01001. Tranquilo? Belezinha? De boa? Repete-se a primeira e a segunda linha embaixo da terceira. Depois repete a primeira e a segunda coluna do lado da terceira coluna. E eu passei a ter esta nova matriz. Agora, olha só o procedimento. O que você vai fazer depois de realizado esse processo? Você vai eliminar a primeira linha e vai eliminar a primeira coluna. Tranquilo? Elimina-se a primeira linha e a primeira coluna. E a partir dos elementos que restaram, nós vamos calcular o determinante de cada um deles, e esses serão os novos elementos da matriz, que é chamada de matriz adjunta. Tranquilo? Então, veja bem. Olha só como que vai ficar a minha matriz adjunta. Então, a minha matriz adjunta de A vai ser igual. Vou calcular o primeiro elemento aqui, ó. Multiplica-se assim, ó. 1 vezes 1, 7 vezes 0. Tá? Sempre de 4 em 4, ok? A multiplicação para o cálculo do determinante é na coluna. Então, eu vou pegar a primeira coluna aqui e vou fazer esse conjunto de 4 valores. 1, 7, 0, 1. E faço a multiplicação cruzada. Então, eu tenho 1 vezes 1 é 1. 7 vezes 0 é 7. 1 menos 0 é 1. Pronto, está aqui 1. Agora, eu vou multiplicar quem? Agora, eu vou pegar outro conjunto de 4, que seria esse conjunto aqui, ó. Agora é 0 vezes 2, 0 vezes 1. Tranquilo? Detalhe, gente. A multiplicação para o cálculo do determinante é feito na coluna, mas o resultado é colocado na linha. Então, eu multiplico na vertical e coloco a resposta na horizontal. Então, eu vou ter aqui, ó, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Então, a resposta aqui é 0. Observem que eu multipliquei o resultado, eu coloquei na linha, na horizontal. Agora, eu vou para o próximo conjunto. Qual é o próximo conjunto aqui, ó? O próximo conjunto seria o 0, 2, 1 e 7. Ó, esse camarada aqui. Vou multiplicar cruzado. Ó. 0 vezes 7, 2 vezes 1. 0 vezes 7 é 0, 2 vezes 1 é 2. 0 menos 2 vai dar menos 2. Tranquilo? Beleza, já fiz a primeira coluna, agora eu vou fazer a segunda. Eu fiz a primeira com a segunda, agora eu faço a segunda com a terceira. Agora eu vou fazer aqui, ó, a segunda coluna com a terceira coluna, ó. Esse cara com esse cara. Então eu vou ter aqui 7 vezes 1, 7, 9 vezes 1, 9. 7 menos 9 vai dar menos 2. Então vem para cá, menos 2.
Agora, vou fazer 1, 2, 3. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 2 são 2. 3 tira 2, 1. Agora eu vou fazer o 2, 3, o 2, 3, o 7 e o 9. Então, 2 vezes 9, 18. 3 vezes 7, 21. 18 menos 21 vai dar menos 3. Beleza? Agora vamos para a próxima aqui. Agora o que acontece? Agora eu vou multiplicar a terceira linha com a terceira coluna. Agora mudou aqui o sistema. Ó, aqui é 3, né? Vou multiplicar a terceira linha com a terceira coluna com a quarta coluna. Então agora é 9, 1, 1, 0. Multiplicando, 9 vezes 0, 0. 1 vezes 1 são 1. 0 com menos 1 vai dar menos 1. Aqui embaixo, menos 1. Agora, vou multiplicar o 1 e o 0, com o 3 e o 0. 1 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Então vai dar 0. E por último, eu tenho aqui o 3, 0, 9, 1. 3 vezes 1, 3. 9 vezes 0, 9. Então 3 menos 0, 3. Pronto. Galera, isso aqui que eu encontrei é a adjunta da matriz A. Eu encontrei a adjunta. Então, eu repeti a primeira e a segunda linha embaixo da terceira, repeti a primeira e a segunda coluna ao lado da terceira, eliminei a primeira linha e a primeira coluna, o conjunto de valores que sobraram nessa matriz, eu agrupei, né, de 2 em 2 e comecei a calcular o determinante, né, de forma cruzada, diagonal principal menos a secundária, sempre na vertical e o resultado colocando na horizontal. Beleza? Então, cada resultado que eu encontrei, eu fui colocando aqui na horizontal. Esse resultado que eu encontrei é chamado de adjunta da matriz A. Acaba aí, professor? Não. Agora vem o último passo nosso. O que é o último passo? Que é o cálculo da inversa. A inversa, que é a elevado a menos 1. Como que eu determino, então? Eu tenho que dividir todos os valores pelo valor do determinante. Então, eu vou pegar esta matriz adjunta que nós encontramos e eu vou dividir pelo determinante. Porém, como o determinante é igual a 1, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, não vai alterar, certo? Então, eu vou continuar com os mesmos valores. 1, 0, 2, menos 2, né? Menos 2, 1, menos 3, menos 1, 0 e 3. Então, a matriz inversa é exatamente igual à matriz adjunta nesse caso. Por quê? Porque o determinante é 1. Mas caso o determinante fosse um número diferente de 1, eu teria que dividir todos os valores da matriz adjunta por esse determinante. Aí eu encontraria qual é a matriz inversa. Então, gente, essa dica aqui é uma forma mais simplificada de nós encontrarmos a inversa de uma matriz de ordem 3. Professor, não é fácil, é um pouquinho complicado. Gente, mas eu garanto para vocês que essa dica, por mais complexa que ela possa ser, é muito mais tranquila do que você fazer por sistema. Ok? Você iria gastar bem mais tempo, a insegurança sua seria bem maior. A probabilidade de erro bem maior também. Beleza? Então, fica aí a dica para você calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. Lembrando que calcula-se o determinante, primeira coisa. Depois que calculou o determinante, calcula-se a matriz adjunta. E aí é só dividir a matriz adjunta pelo valor do determinante. Aí nós temos os elementos da matriz inversa. Tranquilo? Beleza. Então, vamos agora para os exercícios aí. Vamos começar aí com o exercício da banca FUNCAB, né? Secretaria de Educação do Acre aí. Isso aqui foi um concurso para professor de Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias.
Determine a soma dos elementos da matriz inversa da matriz A, representada a seguir. Então, ele me deu a matriz aqui, 2, 1, 3 e 4, são os elementos dessa matriz A. Portanto, uma matriz quadrada, beleza, de ordem 2. Ele quer a soma dos elementos da matriz inversa. A matriz inversa de A é A elevado a menos 1, que vai ser composta pelos elementos AB, CD. A, B, C, D são os elementos da matriz inversa. O que o exercício pede é a soma de A mais B mais C mais D. É isso que ele pede. Determine a soma dos elementos da matriz inversa. Bom, gente, para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular esses elementos. Então, eu vou usar o método prático. Qual que é o método prático? Calcula-se o determinante. Então, o determinante de A vai ser igual 2 vezes 4, 8, menos 3 vezes 1, 3, 8 tira 3, 5. Pronto, determinante de A, 5. Depois que eu calculo o determinante, aí eu vou para o cálculo dos elementos. Inverte a diagonal principal e divide pelo determinante. Então, a inversa de A vai ser igual a 4 vai para o lugar do 2, o 2 vai para o lugar do 4 e divide por 5. Divide por 5. Na diagonal secundária, eu divido pelo determinante e inverto o sinal dos valores. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 5 e aqui menos 3 sobre 5. Pronto, esses são os elementos da matriz inversa. A soma disso vai ficar assim, ó. 4 sobre 5, A, mais B, no caso, menos 1 sobre 5, então, menos 1 sobre 5, mais C, que no caso, menos 3 sobre 5, mais D, que no caso, 2 sobre 5. E aí, agora é só fazer essa soma. Soma de fração cujo denominador é igual, conserva-se o denominador, que é o 5, e soma-se só os numeradores. Vamos lá. 4 tira 1, 3. 3 tira 3, 0. 0 mais 2, 2. E 2 dividido por 5 é 0,4. Ok? 0,4, resposta letra A. Eu tive que dividir porque as alternativas estão todas na forma decimal. Então, é necessário fazer a divisão. Então, pronto, está aí a resposta, 0,4. Observe que eu usei um método prático, né? Que é usando o macetezinho que nós ensinamos para calcular a inversa, para não precisar fazer por sistema, tal, senão a gente teria gastado muito mais tempo aqui na resolução desse exercício. Bacana, galera? Vamos para outro aqui, ó. O ECE, SEV, SEDUC, Ceará, professor de matemática. Aí ele nos deu aqui algumas informações, ó. Atenção! A questão versa sobre matrizes determinantes e sistemas lineares. A matriz M, 0, 1, 1, 1, foi a matriz dada, considerada nas questões, é particularmente curiosa, porque, ao considerarmos o produto M elevado a qualquer potência, né, de N fatores, observa-se a geração da sequência de Fibonacci. Ah, professor, eu não sei nada disso, sequência de Fibonacci. Bom, gente, na verdade, para resolver essa questão, você não precisa ter conhecimento do que é a sequência de Fibonacci, que é uma sequência numérica onde, a partir do segundo, cada termo é igual à soma dos dois anteriores. Mas, enfim, você não precisa saber isso, tá? Isso aqui é uma leva de informações que o exercício nos deu, mas o que importa aqui é a matriz M, que é essa matriz aqui, e essas informações que ele nos dá aqui mais embaixo. Como o determinante de M é não nulo, ou seja, se o determinante não é nulo, então existe a inversa, ó, a matriz M é invertível. Beleza. Se sua inversa é da forma A, B, C, D, ou seja, se os elementos da matriz M que representam a sua inversa está representado por A, B, C, D. Então, o resultado da expressão é
que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso conhecer quem são os elementos dessa matriz A, B, C, D. Depois é só multiplicar por 5, 4, 3 e 2 e verificar qual é o resultado que nós teremos aqui. Beleza? Então vamos em busca de A, B, C, D. A minha matriz 0, 1, 1 e 1. Qual é o determinante dessa matriz? Multiplica cruzado. 0 vezes 1 é 0. Tá? Então o determinante dessa matriz, A, vai ser igual a 0. 1 vezes 1 é 1, menos 1. Conclusão, determinante da matriz A é igual a menos 1. Está aqui, ó. O determinante é menos 1. Beleza. Agora, para encontrar os elementos A, B, C, D, o macetezinho é o seguinte. A diagonal principal troca. O 0 vai para o lugar do 1, o 1 vai para o lugar do 0. Então, eu vou ter assim, ó, 1 e 0. Certo? Divide pelo determinante. Quem é o determinante? Menos 1. Menos 1. Menos 1. A diagonal secundária, que no caso aqui é 1 e 1, inverte o sinal. Eles continuam na mesma posição, eu só inverto o sinal. Então, 1 fica menos 1, e aqui 1 fica menos 1. Mas ambas tenho que dividir pelo determinante, que é menos 1. Menos 1. Pronto. Agora eu vou ver qual é o resultado disso daqui. Então, a inversa dessa matriz, A elevado a menos 1, vai ficar assim, ó. 1 dividido por menos 1 é menos 1. Menos 1 dividido por menos 1, menos com menos é mais, então vai ficar 1. Menos 1 dividido por menos 1 é 1. E 0 dividido por menos 1 é 0. Então, está aqui, ó. Pronto, encontrei os elementos da minha matriz inversa. Menos 1, 1, 1 e 0. Agora, respondendo a questão, eu tenho 5 vezes A. Quem é A? Menos 1. Mais 4 vezes B. Mais 4 vezes B. Quem é meu B? 1. Mais 3 vezes C. Quem é meu C? 1. 3 vezes 1. Mais 2 vezes D. Quem é meu D? 0. Então, 2 vezes 0 é 0, elimina. Eu vou ter aqui 5 vezes menos 1, menos 5. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. 7 tira 5, 2. Resposta, letra A, 2. Pronto, está resolvida a questão. Então, observe que o conhecimento de como se calcula a matriz inversa é fundamental aqui. E se a gente usa esse método prático, a gente consegue encontrar a inversa com mais tranquilidade. Galera, muito mais fácil. Recomendo você treinar essa dica de como se calcula o determinante através desse macete aí. Porque você ganha muito tempo. Se fosse fazer por sistema aqui, a gente ainda estaria fazendo cálculo para encontrar os valores de A, B, C e D. Beleza? Olha só. CESP, Secretaria de Educação do Distrito Federal, né? Professor de Educação Básica. Eu tenho aqui uma matriz, é uma matriz quadrada de ordem 3. Julgue o próximo item. A matriz A é inversível? Observem que ele não quer que nós calculemos a inversa. Ele só fez uma pergunta. Ela é inversível? O que eu preciso para dar essa resposta? Duas coisas. Primeiro, verificar se a matriz é quadrada. Ela é. É uma matriz quadrada de ordem 3. 3 linhas, 3 colunas. Satisfaz a primeira condição. A segunda é que o determinante tem que ser diferente de 0. Bom, para isso eu vou ter que calcular o determinante. Aí, dependendo do valor, eu poderei dizer se ela é inversível ou não. Então, vamos fazer o cálculo do determinante. A gente aprendeu que numa matriz de ordem 3, a gente usa a regra de Sarros, né? Então, eu vou pegar aqui a matriz 2, 4, 0, 0, 10, 2, 10, 20, 40. E de acordo com a regra de Sarros, eu repito a primeira e a segunda coluna do lado da terceira. Então, eu vou ter aqui 2, 4, 0, 0, 10,
2. Tranquilo? Feito isso, multiplica-se a diagonal principal. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 10, 20. 20 vezes 40, eu tenho 800. Está ali. Aqui, 0 vezes 2 vezes 20, 0. Então, não vou precisar colocar. 10 vezes 4, 40. 40 vezes 2, 80. Então, mais 80. Agora, a diagonal secundária. A secundária eu tenho 10 vezes 10 vezes 0, 0. Não preciso colocar. 2 vezes 20, 40. 40 vezes 2, 80. Como é diagonal secundária, eu tenho que inverter o sinal. Então, menos 80. E a outra linha é, a outra diagonal, 0 vezes 4 vezes 40 vai dar 0. Então, não preciso colocar. Olha só, 80 tira 80, então me restou somente 800. Conclusão, o determinante dessa matriz A vale 800. Se o determinante é igual a 800, então ele é diferente de zero. E se o determinante é diferente de zero e a matriz é quadrada, então ela é inversível? Correto, ela é inversível. Eu não preciso calcular ela. É só para dizer se é ou não inversível, se é possível ou não calcular a sua inversa. Resposta, certo. Tranquilo? Belezinha? Então é só fazer o cálculo do determinante. Não se esqueça, galera. 2 condições para que a matriz seja inversível: ser quadrada e o determinante ser diferente de zero. Mais uma questão aqui, banca IFB, professor de educação básica, ó. Seja A uma matriz 3 por 3, portanto quadrada, sabendo-se que o determinante de A é igual a 2, isto é, determinante de A igual a 2, então os valores determinante de 2A elevado a menos 1, ou seja, o determinante de 2 vezes a inversa e determinante de 2 vezes a matriz ao quadrado são, respectivamente, aí eu tenho aqui as alternativas. Galera, mais uma vez, o exercício não nos pede diretamente para calcularmos a sua inversa. Porque eu não preciso calcular a inversa para depois calcular o determinante dela. Quando nós estudamos determinante, eu recomendo a você a assistir essa aula, se você não assistiu. Lá eu dei uma série de dicas de propriedades. E dentre as propriedades é o seguinte: se eu tenho que o determinante de uma matriz A vale x, o determinante da matriz A é x, se eu multiplicar esse determinante por qualquer valor, vamos supor lá um valor n vezes o determinante de A, o seu determinante fica multiplicado pelo mesmo valor, ou seja, n vezes x. Tranquilo? Isso aqui é uma propriedade do determinante. Nós passamos isso na aula de determinante. Então, ao multiplicar o determinante por um valor, o seu resultado fica multiplicado pelo mesmo valor. Tá? Tranquilo? Essa é uma propriedade. A outra propriedade é no que diz respeito à sua inversa. E lá nós aprendemos também o seguinte, que o determinante de uma matriz A multiplicado pelo determinante da sua inversa, ou seja, determinante de A vezes o determinante de A elevado a menos 1, que é a inversa de A, isso vai ser sempre igual a 1. O produto do determinante de uma matriz pelo determinante da sua inversa é igual a 1. Outra propriedade. Então, se ele me deu o determinante de A, eu tenho como calcular o determinante da inversa dele. Basta eu dividir 1 pelo determinante da inversa. Sendo assim, o que vai acontecer aqui? Eu tenho 2A elevado a menos 1, 2A elevado ao quadrado e o determinante de A é 2. Se o determinante de A é 2, então o determinante de A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. Está aqui, vai ser o inverso. Vai ser 1 dividido pelo determinante de A. Como o determinante é 2, então o determinante de A elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Beleza? Bom,
Eu já sei que o determinante de A é 1 sobre 2. Mas observem como que o exercício pediu aqui. Ele falou determinante de 2 vezes A menos 1 e determinante de 2 vezes A ao quadrado. Galera, o que ocorreu foi que eu tenho o determinante de N vezes, vamos colocar aqui uma outra letra, uma letra K. Por exemplo, K vezes A. Observem que existe um número multiplicando a matriz. Então, eu quero o determinante do produto desse número pela matriz. Também voltamos lá no estudo de determinantes, onde existe uma regra, uma propriedade para isso. E lá diz o seguinte: quando eu tiver calculando o determinante do produto de um valor por uma matriz, basta eu pegar o seguinte: pega-se esse valor que está multiplicando, que no caso aqui é o K, e eleva esse valor ao valor que indica a ordem dessa matriz. Qual é a ordem dessa matriz? É a ordem 3. 3 por 3, então é a ordem 3. Então, eu vou pegar o valor que está aqui, vou elevar a N, onde N é o número que indica a ordem da matriz, e aí esse resultado eu multiplico pelo determinante da matriz. O resultado disso daqui é isso aqui, tá? Então, quando eu tenho que o determinante de A vale 2, como que vai ficar, então, o determinante de 2A elevado a menos 1? Vai ficar bem assim, ó. Determinante de 2 vezes A elevado a menos 1. De acordo com a propriedade, o 2 é o meu K, certo? É o número que está multiplicando a matriz. Então, de acordo com a propriedade, vai ficar assim, ó. 2 elevado a N, e no caso o N é 3, vezes o determinante da inversa. Quem é o determinante da inversa? É 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então, eu vou ter aqui 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. 8 vezes 1 sobre 2, isso é igual a 4. 8 vezes 1 é 8, dividido por 2, 4. Então, observe que eu já eliminei aqui a letra B, a letra C e a letra E. Estou entre A e D. Agora eu vou descobrir qual é o segundo. Ele fala aqui, ó, determinante de 2A elevado ao quadrado. Então, eu tenho que determinante de 2 vezes A elevado ao quadrado. Então, usando a mesma regra, eu tenho um número que está multiplicando aqui. Vai ficar assim, ó. 2 elevado à terceira, porque o número que está multiplicando a matriz é o 2, elevado à ordem, que é 3, vezes o determinante de A, que é 2, e isso tudo ao quadrado. 2 à terceira, gente, 8. 8 vezes 2, 16. 16 ao quadrado, 16 vezes 16, 256. Então, resposta, mais uma vez, letra A, 4E 256. Então, observe que foi um exercício que eu não precisei calcular a inversa, só tive que recorrer às propriedades do determinante para que eu conseguisse encontrar qual é essas respostas aqui. Belezinha, gente? Tranquilo? Então, tá aqui. É assim que se faz para calcular a inversa de uma matriz. É muito importante a parte conceitual. Vocês observem que tem bancas que exploram muito essa parte conceitual. Então, não dá para nós separarmos isso. Não dá para desassociá-los. Tem que estar junto, a parte conceito e prática. Senão, não consegue resolver o exercício. Belezinha, galera? E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande estar com vocês até aqui. Marcamos já o nosso próximo encontro. Na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Até a próxima. Tchau, galera.